Olá, você acompanha agora o primeiro de 6 trechos de uma entrevista que nós fizemos com a professora Marilene Oliveira Teixeira. Ela é economista e pesquisadora da Unicamp e tem se debruçado sobre a reforma da Previdência. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Datafolha, realizados com mais de 2.000 pessoas entre os dias 4 e 5 de julho, 47% da população ela se diz favorável à reforma da Previdência. Entretanto, a mesma pesquisa mostrou que 69% dos entrevistados disseram que têm conhecimento da reforma da Previdência. Desse total, apenas 17% se disseram bem informados, 41% mais ou menos informados e 11% mal informados. O objetivo dessa entrevista é, portanto, informar você quais serão os impactos da reforma da Previdência aqui no Brasil. Nessa primeira parte da entrevista, a professora Marilene vai mostrar para nós quais são os principais pontos da reforma da Previdência. Na sequência, nós vamos divulgar outros trechos onde ela explica para nós como funciona o sistema previdenciário no Brasil, a sua relação com o mercado de trabalho, quais serão os impactos caso a reforma da Previdência seja aprovada agora no Congresso e depois no Senado, e ainda quais são os interesses por trás dessa mudança no regime previdenciário brasileiro e se isso vai fazer bem ou não às contas públicas do Estado a longo prazo. Marilene Oliveira Teixeira, a professora é economista e pesquisadora do CESIT Unicamp, que é o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, isso, correto? Exato, CESIT, isso. Perfeito. Professora, a gente viu aí que o texto da reforma da Previdência, ele passou pela comissão especial da Câmara dos Deputados e sofreu algumas mudanças, né? A professora poderia pontuar para nós quais foram pelo menos algumas, né, das mudanças mais importantes que ocorreram no texto original? Assim, bom, primeiramente, as mudanças foram resultado de um processo de enfrentamento, de luta durante o último período, em que o relator, de alguma forma, vamos dizer, conseguiu incorporar algumas dos principais equívocos, né, que constavam do texto original, como, por exemplo, a questão do benefício de prestação continuada, toda aquela alteração na idade mínima, no valor, do acesso ao benefício, voltou ao que é originalmente, exatamente, é a questão dos rurais, um reconhecimento de que as mulheres têm muita dificuldade para cumprir com os 20 anos de contribuição e um recuo para o que é originalmente os 15 anos de contribuição, embora a idade mínima tenha se mantido, né? Então, tem outros aspectos mais associados, vamos dizer, às pressões que se dá mais em âmbito da União e estados e municípios, que é a retirada dos estados e municípios da reforma, que é ainda muito polêmico, né? A questão da constitucionalização, isso é muito importante, porque um dos receios que se tinha em relação a isso era de que se passasse a questão da constitucionalização, significaria que cada aspecto da reforma que fosse alterado futuramente passaria por lei complementar, não seria necessário a necessidade do quórum qualificado. Então, passa pelo Congresso, né? Exatamente. Então, quando é lei complementar, enfim, maioria simples, né? Bom, um outro aspecto foi o regime de capitalização individual. Sim. Esse é um aspecto muito importante, porque realmente ele é muito controverso. Os próprios membros do governo, enfim, e do próprio legislativo. É um tema muito polêmico. Agora, a sensação que se tem é que, na verdade, como o regime de capitalização ele é central para a equipe econômica,
Então, é possível, eu não digo que se tenha surpresas em relação ao plenário, acho que não é exatamente no plenário que esse tema seria retomado, mas eu tenho a sensação de que ele vai ser, se a reforma da Previdência for aprovada, ele vai ser rapidamente recuperado através de algum, ou seja, projeto de lei ou algum... Sim, o governo ele já falou que não desistiu de tentar de alguma forma... Exatamente. O que ele tentou foi diminuir... como a reforma é cercada de muita controvérsia, muitos temas polêmicos, claro, ele tentou, de alguma forma... O relator, né, porque não é exatamente o governo, porque o governo está tendo um papel muito ruim nesse processo todo, na verdade não está se comportando como um executivo, né, do relator de afastar um tema extremamente polêmico, claro, e de alguma forma negociar num segundo momento o seu retorno. Agora, assim, no geral, eu acho que Lilian tem que se destacar que o resultado ainda é muito ruim. Em primeiro lugar, porque vários aspectos que foram, vamos dizer, retirados deste texto original, eles podem retornar no plenário. Então, isso inclusive já tem sido anunciado por alguns. Então, em primeiro lugar. Outro é que, por exemplo, você pega o caso dos produtores rurais. No texto original, voltava a questão da obrigatoriedade da contribuição dos produtores rurais que exportam, porque eles tinham isenção, né, da contribuição patronal. Isso sumiu do relatório. Então, o que expressa também uma pressão de setores econômicos, né? Pode até dizer, não, mas isso tem um impacto pequeno. Não é que tem um impacto pequeno, tem um impacto importante, porque 50% das nossas exportações são compostas de produtos agrícolas, commodities, e isso tem um peso muito grande, não é pouca coisa. Então, assim como a pressão dos estados e municípios, ela expressa também uma disputa, correlação de forças, a partir do cenário do próximo ano, ou seja, uma parcela dos deputados federais provavelmente é candidato no seu município a prefeito e, evidentemente, não quer assumir o ônus, né, de retirar direitos, de, evidentemente, vamos dizer, ter problemas com servidores públicos, né, nos seus estados e municípios. Da mesma forma que os estados e municípios preferem que a reforma seja feita no âmbito do governo federal, porque também tira das costas destes entes a responsabilidade por fazer a reforma. Então, eu não me surpreenderia se no plenário esse tema dos estados e municípios não retornasse. Agora, tem um problema que é o regime geral da Previdência. Esse praticamente ficou intocável e é ali onde se concentra a maior parte da economia que o ministro, enfim, que o Ministério da Economia pretende fazer nos próximos 10 anos, né, pelo menos. Então, professora, daí eu gostaria que você explicasse para nós um pouco melhor como que foram colocadas assim as mudanças para o regime geral e como que vai mudar a vida do trabalhador caso as reformas propostas e que já foram, né, estão praticamente aprovadas na comissão especial, sejam aprovadas em plenário. Tá. Então, exatamente, o regime geral, onde, digamos que nesse momento se concentra as maiores alterações, né? E elas impactam fundamentalmente o trabalhador, a trabalhadora do urbano. Né? Bom, primeiramente você desmontar o que é hoje, vamos dizer, um sistema que nós temos, que é um sistema que permite que as pessoas assalariadas, que contribuem com a Previdência, possam se aposentar ou por idade, ou por tempo de contribuição, ou uma combinação entre idade
e tempo de contribuição, que é o que a gente chama de fator 86-96, né? Bom, com a reforma, primeiro, desmonta essa possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição. Então, na verdade, a aposentadoria é por idade. Então, não interessa, eu posso ter alcançado 40 anos de contribuição aos 60 anos. Eu sou mulher, mas eu só vou poder me aposentar aos 62 anos, o homem permanece aos 65 anos. Então, primeiramente é isso, né? É essa ampliação da idade mínima, que afeta a todos, e inclusive se estende também para os servidores. Não fica só no regime geral. Além disso, os 40 anos de contribuição, que isso é uma das coisas mais perversas que tem, porque a característica do mercado de trabalho brasileiro é uma característica nós temos um excedente estrutural de força de trabalho que digamos que transita entre a formalidade, a informalidade, a precariedade, o desemprego ao longo de toda a sua vida laboral. Então, dificilmente um trabalhador médio, um trabalhador de uma empresa da construção civil, do comércio, dos serviços, da metalurgia, química, que seja, do vestuário, consegue manter uma contribuição ao longo de 30, 35 anos, porque essa é a característica do nosso mercado de trabalho. Tem uma rotatividade altíssima. Os nossos dados mostram que para um trabalhador que ingressa no mercado de trabalho, ele permanece em média de 6 a 9 meses no trabalho e depois enfrenta uma situação de desemprego. Bom, significa que, no caso das mulheres, é muito pior, porque as mulheres alternam mais por conta da fase reprodutiva, de ter filhos, de se ausentar, enfim. Então, o que nós temos hoje é isso. Em média, o tempo de contribuição, quando a gente soma idade com tempo de contribuição para homens e mulheres, em média, no Brasil, se atinge entre 26 e 27 anos, tá? Quando a gente vai olhar para o sexo, para as mulheres, 2/3 das mulheres só se aposentam por idade e 1/3 ou por tempo de contribuição ou por invalidez. Para os homens é um pouquinho melhor. Os homens conseguem, maior número do que as mulheres, percentualmente, chegar a 35 anos de contribuição. Quando a gente olha para essas mulheres que se aposentaram por idade, elas alcançaram, em média, 18 anos de contribuição, sendo que a metade delas é entre 15 e 16 anos, e elas oferem um valor de benefício que é de R$ 1.166, últimos dados agora de abril de 2019. Então, você imagina, e com as alterações, se ela chega aos 62 anos, digamos, com 20 anos de contribuição, ela vai ter que fazer um cálculo da média dos 20 últimos anos de contribuição e dessa média aplicar um redutor de 60%. Então, ou seja, se ela tem um salário hoje de R$ 2.500, mas na média dos últimos 20 anos, porque ela teve salários diferenciados ao longo da sua vida, né? Muitas vezes salários menores, é claro, as pessoas vão progressivamente melhorando os seus rendimentos. Bom, aí a média dá R$2.000, por exemplo. Eu aplico 60% disso, isso me dá R$1.200. Então, ela vai chegar aos 62 anos com um salário atual de 2.500, mas vai fazer um cálculo e vai chegar à conclusão de que se ela se aposentar naquele momento, o salário dela vai ser em torno de R$1.200. O que ela vai fazer? Ela provavelmente vai querer continuar no mercado de trabalho para tentar ir melhorando esse benefício ao longo da vida. Então, ela vai ter que trabalhar pelo menos mais 20 anos. Só que se ela, com 62 anos, ela só atingiu 20 anos de contribuição, a possibilidade dela chegar aos 82 anos com 40 anos de contribuição é praticamente inexistente. Ou ela vai morrer antes, ou ela nunca vai chegar. Exato. Isso é impossível. Então, isso é um aspecto. Agora, tem outros aspectos também igualmente muito perversos, que é a questão, por exemplo, da pensão por morte, que penaliza fundamentalmente as mulheres, que são as maiores beneficiadas das pensões por morte,
porque a maioria delas são pobres, têm vários filhos, muitas vezes elas estão em trabalhos precários, às vezes trabalhos informais. A perda do cônjuge pode representar para ela uma sobrecarga, sem dúvida nenhuma, na família. Se ela está num trabalho precário, muitas vezes não vai conseguir manter, vai receber metade do benefício e tendo direito a mais 10%, dependendo do número de filhos. Isso sobre um aspecto. O outro é a soma da aposentadoria com a pensão, né? Também alterou bastante e, no caso, também quem mais se beneficia disso são as mulheres, porque se você vai ter que escolher entre o benefício maior e o outro benefício, não é que você não vai receber. Vai receber, mas vai ser proporcionalmente ao valor do próprio benefício. Então, isso também representa uma queda nos rendimentos bastante significativa. O que vai criar? Eu acho que isso é o mais importante, Lilian, assim, porque tem uma subjetividade por detrás de tudo isso. O trabalhador, para a trabalhadora simples, que tem dificuldade de se integrar no mercado de trabalho, que vive sob o trabalho formal e informal ali, na divisa ali, né? O tempo inteiro ali, entre uma coisa e outra, ele vai chegar à conclusão de que por que eu vou precisar contribuir se eu nunca vou me aposentar? Então é melhor eu ir para um trabalho informal, para um trabalho por conta própria, e vai criar uma ilusão de que se ele economizar aquele valor correspondente à contribuição, ela vai futuramente poder usufruir uma condição. Você acabou de assistir a primeira parte da entrevista com a professora Marilene Oliveira Teixeira. Na segunda parte, ela vai explicar para nós quais são as categorias de profissionais que vão ficar de fora da reforma da Previdência e quais que vão ser atingidas com a mudança do regime previdenciário. Sim, os funcionários públicos e os militares praticamente não vão ser atingidos com as mudanças na reforma da Previdência, menos os professores, é claro. E se você ainda não é inscrito na nossa página do YouTube aqui do GGN, da TV GGN, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para receber as nossas notificações. Até mais!